Bom dia a todos. Vamos então nesse momento nos entregar, né? Raramente a gente se entrega ao aprendizado, à assistência espiritual que já começou, se entregar ao divino, a Deus nosso Pai. Estar totalmente acessível aos bons espíritos. É o mínimo que a gente pode fazer para contribuir com a pauta de hoje, porque não sabemos a pauta. Somos todos candidatos ao tratamento espiritual. E quanto mais nós elevarmos o nosso padrão vibratório, mais nós receberemos. E como nós somos muito necessitados, nós vamos então ficar bem atentos. Hoje nós vamos estudar a parábola do joio. Vocês já ouviram falar essa parábola? Já, né? Então, o que é o joio? O joio é uma plantinha igualzinho o trigo. Quando eles estão juntos, você não sabe quem é o joio e quem é o trigo. Se você for arriscar a tirar o trigo, você vai tirar o joio, você vai tirar o trigo. E se for tirar um, o outro vai morrer. Por isso, então, o detalhe na parábola. E o que é o detalhe? O joio, né, é uma planta que vai tirar a energia do trigo. É uma planta que vai matar o trigo e sobreviver. Por isso, então, que Jesus recolhe para nosso entendimento o joio e o trigo. Então, ele vai dizer assim em Mateus. Jesus lhe propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se, foi-se embora. Quando, pois, a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. E aí então os discípulos ouviram essa parábola e ficaram assim: mas por que é que o Senhor não fala direito com a gente? Né? Que coisa mais absurda. Joio, trigo, campo, inimigo, a gente não entende. Mas mesmo assim Jesus estava atendendo, curando um, desobsediando o outro, fazendo paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, né? E eles lá pensando ainda no ensinamento que Jesus tinha falado para a multidão. E era uma multidão, não era pouco como nós aqui não. E aí então, numa hora reservada, eles perguntam a Jesus: Senhor, explica para nós aquela história lá do joio que ninguém entendeu nada, nenhum dos 12. E aí então Jesus começa a explicar. Mas antes de entrar na explicação do Cristo, é bom que nós venhamos a entender. Essa parábola é a parábola dos dias de hoje. E tem várias parábolas em que Jesus fala do nosso futuro, que é a colheita. Fala do nosso tempo, que é a plantação. Fala do nosso tempo da consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? É a eternidade, é o futuro da terra, o futuro da humanidade. E é também a parábola em que ele fala em plantação e em colheita. Então, que tempo é esse? Porque há tempo para plantar e há tempo para colher na nossa terra. E nós estamos atrasados. Já era para estarmos só colhendo, mas tem gente que ainda está plantando. E não é o bem. E é isso então que nós vamos meditar no dia de hoje. Então, quando ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é esse semeador? O semeador
é o nosso Senhor, é Jesus Cristo. Então, é Ele que semeou e continua semeando até hoje, porque há quem pense que Jesus está lá em cima, né? Há quem pense que Jesus não nos conhece, não sabe o nosso nome, o nosso endereço, a nossa história, do dia da nossa criação ao infinito. Então, nós não temos ideia quem é o nosso Cristo. Por isso, Ele não parou de trabalhar, continua trabalhando, está acompanhando, de olho nos países e na nossa terra e na humanidade. Então, quem semeia é Jesus. E quem é a semente? Essa é a pergunta. A semente somos nós. Todo filho de Deus, toda pessoa encarnada ou desencarnada, um espírito, é a semente. Por isso, então, essa semente tem que germinar. E o que essa semente contém? Contém o germe da vida eterna, indestrutível, não morre nunca. Não vai morrer o corpo, falecer o corpo, mas o espírito é indestrutível. Não há quem mate um espírito. Por isso que o suicídio é a maior enganação, é a maior ilusão, e é um erro, porque é um equívoco. O que acontece? A pessoa quer se livrar dos problemas, mas ela não morre, ela morre o corpo. Mas leva com ela a depressão, a tristeza, a dor, a dificuldade. E o que é pior, não tem mais nem como tomar os remédios que muitas vezes dão uma segurada. Então, seja depressão, seja desânimo, seja lá o que for, uma decepção, não é nenhuma hipótese de morte. A morte só existe para a matéria, não para o espírito. Ah, mas eu não acredito que tem um espírito nesse corpo. Esse negócio de espírito morreu, acabou. E aí, então, já muda logo o conceito, porque os dias de hoje não se admite uma pessoa que não tenha a fé nisso, ou seja, acreditar que existe espírito. Isso é coisa lá do ano 3.000, 4.000, 5.000, faz 10.000 anos, né? Faz 7.000 anos, vai fazer 8 já, que a gente ouve que Deus criou seus filhos, e que seus filhos são indestrutíveis, são espíritos. E quem é o campo que esse semeador semeia? É o Cristo, o nosso Cristo é o dono do campo, foi Ele que fez a terra. E lá na Bíblia está assim, e Deus viu que era bom, e foi mandando, vai, pode fazer. E Deus viu que era bom, né? E os Elohims construíam a nossa terra. Elohim são os Cristos, as equipes de Cristos. O Cristo da nossa terra chama Jesus, que a gente conheceu porque ele nasceu aqui. Não é comum o Cristo nascer no planeta que ele gerencia, mas o nosso, por muito amor a nós, fez isso porque conhecia a humanidade terrena, difícil que era, né? Então o campo é o mundo, a nossa terra, a semente são as pessoas e os espíritos que povoam. Vocês sabem quantos espíritos nós temos? Quantas pessoas nós temos encarnadas, vivas? 7 bilhões já? Por aí, né? Bilhões, né? Então são 28 bilhões. É 3 vezes mais o que tem encarnado. É 1/4 reencarna, 1/4 desencarna. 1/4 reencarna, 1/4 desencarna. Esse controle é do mundo espiritual. A gente tenta aqui na Terra, mas só dá errado. E aí, então, o que acontece? A humanidade encarnada ou desencarnada é a semente que um dia vai florescer, vai se tornar uma árvore, vai acolher à sua volta, vai dar frutos no sentido metafórico do bem, né? Pessoa de bem, todos nós, aquele ser mais que a gente acha que não tem nenhuma oportunidade, se tornará uma árvore boa, ou seja, uma pessoa do bem. E quem são as boas sementes? As boas sementes são aqueles que já estão no caminho de não errar, no caminho de acertar, de deixar seus vícios, né, de fazer o melhor, de ter tolerância, de ter paciência, já estuda as falas de Jesus, para meditar, faz oração todos os dias, conhece os espíritos, reconhece que o espírito é uma verdade, reconhece que a imortalidade existe
e é verdadeira, reconhece a reencarnação, portanto, aceita aí o que vem do alto, né? Porque o que vem do alto vem das consequências das existências passadas. Esses são as boas sementes. E tem aquelas boas sementes que estão em transição, não sabe se vão ou se ficam, mas estão no tempo de maturação. E essas sementes todas se tornarão luz. E quem é o joio? O joio são os filhos do maligno. Nós, a humanidade que ainda acolhe o mau pensamento, estimula as dificuldades, pega o que é do outro, não vive os seus direitos, vai além dos seus direitos, que é o que não lhe é devido, que não reconhece que pode contribuir, né? É egoísta, absurdamente egoísta, é o orgulhoso, é o prepotente, é o arrogante, é o ignorante, é aquele que só ele muitas vezes se basta, né? Ele não precisa de mais ninguém, até que um dia a vida lhe surpreende. Esse é o filho do maligno. O filho do maligno não gosta que as coisas andem para frente, ele quer sempre que esteja bom para ele. Tá bom para ele, tá bom, não importa se tá bom para o outro. Então, é mais ou menos nós também, né? Porque nós estamos aí nessa caminhada. E quem é o inimigo? Aí aqui no texto fala que o inimigo é o diabo. E agora? Quem que é o diabo? Diabo. Dois ablos, dois lados, diablos. Em português significa aquele que divide. Não é o capeta, né? Não é o chifrudo. Não existe diabo. Nunca existiu. Deus, nosso Pai, só permitiu nascer e germinou espíritos destinados ao bem, ao belo, ao bom. Nós somos ruins, maus, porque queremos, porque optamos, escolhas. Mas não, Deus não fez assim. Deus nos criou todos simples e ignorantes. Está lá no livro dos Espíritos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. O que quer dizer simples? Sem maldade. Só alegria, assim. Já viram? Uma criança, ela tem a simplicidade, ela não tem maldade, ela brinca, ela não faz diferença, né? Ela não põe barreiras, né? Ela divide ali o brinquedinho, ou então, se ela tem 2 ou 3, ela empresta um pro coleguinha, né? Se ela for simples. Então, o simples é aquele que não tem maldade. E o ignorante é aquele que não tem conhecimento. Daí porque, para atingir a plenitude, nós temos que ter conhecimento em todos e em tudo, e também termos moral, né? Então, são as nossas, como dizem os espíritos, para a gente entender melhor, nós teremos 2 asas, uma do conhecimento, e não é o intelectual, é um conhecimento bem maior do que só o intelectual, é a sabedoria, né? É a qualidade dos espíritos superiores. E a moral, porque a moral é uma questão de vivência. Então, o diabo, na verdade, ele é das trevas. Os espíritos que dividem a nossa terra são trevosos. É uma outra categoria, porque nós somos joios. Joio é aquele ruim, né? Aquele que não é tão ruim quanto o trevoso. Há uma diferença. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, divide os espíritos e classifica. E quem quiser, é só ir lá na questão e ver lá espíritos. E aí ele vai dizer classificação dos espíritos. Até no Google a gente acha isso, é só clicar. E aí então existem vários tipos de espíritos, são tipos de humanidades. E aí ele vai dizer que existe aqueles que são muito maus. São aqueles que odeiam o nosso Cristo e não querem que as pessoas sigam. Por isso eles tiram a gente do centro espírita, eles querem acabar com os centros espíritas, eles querem acabar com as igrejas, eles querem acabar com o conhecimento evangélico, eles querem a guerra, eles querem a destruição, eles querem que a terra exploda e que não tenha campo nenhum. Eles querem destruir o campo. Foi o que ele fez. Ele colocou o joio para o joio acabar com o trigo e nada ser germinado. É essa terra que a gente vive agora? Não parece?
O que vocês acham? Falando de terra, de mundo, não é? Muitas, mas muitas. É joio de todo lado, encarnado e desencarnado, combinando. E é também trevosos. E são as trevas que nos convidam a nos matar, vocês sabiam? Não é o joio. O joio facilita. Mas há equipes espirituais que se dizem com autoridade, né, para insuflar na nossa terra o suicídio. E quem é o joio? O joio é o materialismo. Porque toda pessoa que diz assim, não existe nada não, né, morreu, acabou. Então, esse é o materialista. Ele é um joio, um excelente joio. O século XIX foi o século que mais teve suicídio, né? Quem que imperava? O materialismo. Não fosse começar as luzes, não tinha mais nenhum sobrevivente. E dizem que nós estamos caminhando de novo para esse mesmo nível. Por isso, a importância que as boas sementes falem, olha, não existe morte não, né? Nem pensa, né? Você não vai morrer nunca. É melhor você ficar aí, enquanto você tiver esse corpo, você vai vivendo aí, vai levando, vai tomando remédio, dorme, deita, mas não faça, porque não vai dar resultado. Mesmo que faça consciente, sabendo que não deu certo. Aí é uma questão de individualidade. Então, a treva é aqueles que, muitas vezes, nós reconhecemos numa pessoa ou num espírito, quando a gente está na mediúnica, né, eles se apresentam, né, e ameaçam, e dizem mesmo que vai acabar. Mas depende das nossas escolhas, porque é como na parábola. Jesus não tira o joio, porque o joio é um filho de Deus. E o inimigo também é um filho de Deus. Porque se Deus não quiser, diz assim, tira esse joio daí, né? Tira essa comunidade ruim aí que está fazendo muito mal para a terra. Acaba com ela. Se Deus quisesse, não, que inimigo, você não vai semear nada na terra não, que agora acabou. Então, Deus ainda está permitindo o joio conviver com o trigo. E vocês vão ver quando é que a gente conhece. A gente diz, meu Deus do céu, até quando a gente vai ter que viver com esse povo tão mal, que mata, que a gente não pode nem sair à noite na rua, né? Às vezes tem uma vontade de se louca para se livrar deles, né? Está errado. É o contrário. Não é se livrar. Não tem como se livrar. A humanidade é da terra. São os filhos de Deus que Jesus tem sob sua tutela. Das ovelhas que meu Pai me confiou. Nenhuma se perderá. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. E Ele vai nos iluminar a todos. Então, se Ele tira um joio, do ponto de vista da bondade do Cristo e de Deus, está errado. A oportunidade é para todos. Mas a parábola do joio diz o seguinte, que haverá um limite. E o limite já começou faz tempo. Faz tempo. Já estão sendo excluídos do planeta os trevosos. Sabiam? Já estão sendo mandados para outros mundos, onde ele vai encarar lá outro trevoso. E aí vamos ver como é que vai ser, né? Onde não terá oportunidade de ser mal, vai sofrer muitas vezes o mal para aprender. E aí então já começou essa seleção. É quando fala na parábola, a época da colheita. Nós estamos em plena colheita. E quer saber, um bom conselho, não é hora de plantar nenhuma intriga, nenhuma ideia ruim na cabeça, nenhuma briga de família. Não, essa questão do dinheiro, é melhor desapegar, né? Desapegar as coisas, vai treinando, porque a colheita tem a ver tudo com as nossas escolhas. Nada de brigar com nora, né? Com genro. Não é a hora é de levantar uma bandeira de paz e dizer assim, é daqui para melhor. Para trás, nem pensar, que eu já fiz muita besteira e não deu certo. Então, o egoísmo, declarar guerra ao nosso egoísmo, guerra ao nosso orgulho, guerra à nossa arrogância, né? Guerra à nossa opinião. Você sabe se a sua opinião é a mesma de Deus? Quem te falou?
Você acha que sabe tudo? Não. O que Jesus diz disso? Vai lá pesquisar. Então, se eu estou no caminho com a lucidez que sou uma semente, eu tenho que ser uma semente boa, não posso ser uma semente ruim, porque eu serei um joio na vida, um joio na terra, e um a mais vai dar muito trabalho para Jesus. Então, quando ele diz assim, tempo de colheitas é a consumação dos séculos. Consumação dos séculos quer dizer assim, as vivências do futuro. E qual é o futuro da terra? O futuro da terra é ser mundo-luz. Não vai ter mais muro, casa, chave, cadeado, isso tudo passou. Arroz, feijão, nada, né? Nós vamos respirar luz, nós vamos ser luz. Então, esse é nosso futuro. Mas até lá, a gente tem algumas escadinhas para subir. Nós temos uma escadinha que nós já subimos, é quando nós fomos mundo primitivos. Agora nós somos mundos de prova e expiação. Prova de aprendizado, que é para acabar um pouco da nossa ignorância. E expiação é porque nós, muitas vezes, não só colhemos, nós plantamos. Então não pode, agora é hora de só colher, não plantar mal. Plantar o bem, colaborar em todos os sentidos que a gente puder. Isso é a caridade. E não falo de religiosidade. Não falo de religioso, falo de religiosidade. É aquela pessoa que é uma boa professora, que é um bom médico, bom que eu digo, é bom no sentido humano. Ela é um bom gari, é uma boa faxineira, ela cuida das coisas dela como ela cuida da casa da casa da patroa, como cuida da casa dela. É um médico que está tratando como se fosse o seu pai ali na frente, ou a sua mãe. É o ser humano. Esse é a boa semente. Porque às vezes a nossa cabeça religiosa, a gente só pensa em centro espírita e igreja. Não, é a sociedade humana, a sociedade do bem. É uma sociedade que caminha para a luz. E aí nesse dia então, já começou a seleção do mundo de regeneração. Mas Dulce, o que é que vai ter lá nesse mundo de regeneração? Lá no mundo de regeneração, o mal vai ser um escândalo. Olha, o fulano bateu na mulher. Onde já se viu isso? Isso não existe. Isso não existe. Não, só aqui que isso aconteceu. É um escândalo. Olha, aquela pessoa não tem onde morar. Não, isso também não existe. Todos nós teremos abrigo. Todos os direitos de humano serão garantidos. Tudo o bem. Então, o mal é um escândalo, já é uma grande diferença, né? A beleza, a inteligência, nós vamos avançar tanto, e não vai demorar muito, mais 1000 anos e a gente já está com o pé no mundo de regeneração. Você, 1000 anos vai demorar muito, mas você não sabe quantas vezes você vai reencarnar, talvez mais uma só, na próxima você já está ali acompanhando. Nós não sabemos, porque Deus é quem governa e Deus é quem comanda a nossa terra. Então, essa mundo de regeneração é a nossa próxima escada. Mais para frente a gente tem os mundos ditosos, os mundos felizes, né? Os mundos superiores, e aí a gente vai vivendo em cada uma. Mas aí aparecem os ceifeiros, porque qual é a tarefa dos ceifeiros? Os ceifeiros vão chegar e na hora das colheitas, que já começou, né? Vai aí uns 5 séculos a mais, provavelmente uns 8 por aí. E aí, então, eles vão falar assim, esse desencarnou, é um trevoso, manda para outro mundo. Esse aqui é um joio, ainda tem recuperação, manda ele para a colônia. Esse aqui, vai para não sei que lugar. Esse aqui, vai lá para Porto Novo, que é a cidade espiritual aqui em cima. Esse aqui, deixa ele aí no Casa Verde mesmo, que ele ainda tem que aprender muito. E o outro? Não, esse aí não dá para aprender. Deixa ele na rua por aí, atormentando a família, que a família tem que aprender que espírito existe após a morte do corpo. Né? Uma das causas da nossa obsessão, que é a interferência espiritual na nossa mente, que às vezes a gente se desconhece, fica perturbado, tudo dá errado, às vezes os pensamentos de não querer mais viver, isso é a interferência dos espíritos. Sabe por que eles existem? Sabe por que eles nos perturbam? Sabem? Porque se eles não nos perturbarem, nós não vamos mudar nunca, e nunca vamos descobrir que existem espíritos. Mas o dia que na Terra, todos nós,
Ponto pacífico na Terra. Todos acreditam na imortalidade da alma. Já tem fé nessa verdade. Então não precisa mais ter perturbação espiritual. Nós vamos só falar de Jesus, aprender. Não vai nem precisar ficar preocupado fazendo acolhimento, explicando que o espírito perturba, que ele tem que fazer evangelho, que ele tem que mudar, que ele tem que parar de beber, que ele tem blá 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 blá. Perdendo nosso tempo com ensinando coisas que já deviam ser óbvias. Óbvias. Estamos atrasadíssimos. Atrasadíssimos. E aí então os anjos são os espíritos superiores. A linha top de Jesus. Madre Teresa de Calcutá, Joana de Ângeles, Francisco Xavier, os padres maravilhosos, os pastores maravilhosos, né, que se tornaram excelentes espíritos, os indianos, e tem espíritos bons em todos os lugares da nossa terra, trabalhando. O nosso anjo do Brasil, que deve estar trabalhando como nunca, é Ismael, braço direito de Jesus, né? Então, ele faz parte dos anjos, e ele tem as suas equipes. E as equipes, então, socorrem os desencarnados. Para quem não acredita, ou acha que não existe espírito, eu quero dizer a vocês que nunca na Terra existiu tanto espírito trabalhando como agora. Porque é a hora da colheita, e todos têm que ser atendidos, têm que ser conduzidos, todos têm que ser orientados, todos têm que ser tratados. É o tempo de transição chegou e chegou chegando, né? E cada dia vai apertando, e vai apertando, e vai apertar mais, e vai apertar mais, até a gente dizer assim, eu me rendo, né? E tem que se render mesmo. Ou vai se render encarnado, vivo na Terra, ou vai se render desencarnado no mundo espiritual. Mas vai se render. Porque, como disse Jesus, né? Nenhuma das ovelhas ficará perdida. E aí, quem será os removidos que vão para o fogo? Né? A parábola fala no fogo. Vai ser queimado. Mas então existe inferno? Que é isso? Esse negócio de inferno ainda aguarda a gente? Não, não é inferno. O fogo é a consciência que queima. Porque, vamos combinar, né? Tem alguma coisa que queima mais a cabeça da gente e a gente perde até o sono, se a gente tem uma consciência de culpa, de algo que fez que não devia. Essa é a nossa mola propulsora, a culpa. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que a gente tem obsessão? O espírito perturba aqui as caraminholas da gente? Porque nós temos muitas culpas. Muitas culpas. Por isso que os espíritos sempre nos disseram, esse século é o século da psiquiatria, da psicologia, das doenças mentais. Então, aproveite, né? Vamos nos tratar a mente, porque é na nossa mente que tem um imã que atrai os espíritos inferiores muitas vezes. Porque a culpa está em nós, ela está sendo vista. E eles então, opa, aqui é meu campo. E vai lá o Geuiozinho, espírito desencarnado, né, matar a semente de trigo que está ali, quase vai, não vai, e tentando sobreviver. Então, a nossa mente é a nossa chácara. Se a terra é o campo, a nossa mente é nossa chácara. O nosso terreninho fértil, que Jesus diz assim na parábola do semeador. E aí então deu 30, 60, 100, 90, cada um no seu rendimento. Cuida da chácara, cuida do terreno. Essa é a recomendação da parábola. Porque o joio está sendo semeado pelos trevosos, que na parábola diz o inimigo. E ele não está escolhendo um outro, não. Vai bonito, vai feio, vai pobre, vai rico, vai. Não importa, inteligente, ignorante, não importa. O importante é destruir a semente, destruir a plantação. Ah, mas que coisa, que catástrofe. Não, né? Então dá uma olhada no mundo. Liga a TV 10 minutos que a gente já sabe, né? Ou a internet, que nós temos ainda em tempo real, o que anda acontecendo. Mas então, se você está falando que existe colheita, então não tem justiça? Não, não tem justiça. Essa é a parte mais difícil da gente entender. Tudo que nos acontece é por absoluta permissão divina. Se eu estou lá, na hora que o avião cai,
eu tenho uma história ali com aquele povo. Alguma coisa tem a ver em comum com a gente. Deus não permite que ninguém sofra injustiça na terra. Mas, do ponto de vista divino, do ponto de vista nosso, ignorante, Deus livre, olha só, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, do beltrano. A culpa, cabecinha, chacarazinha, né? A culpa é do espírito encarnado ou desencarnado, que está sofrendo. Então, para encerrar, no Evangelho, para a gente entender por que as colheitas estão pegando e está pegando inocentes, tudo gente boa, nossa, né? As coisas, não, onde é que já se viu? Aqui, lá longe. Não estou falando do Brasil, não, estou falando lá da fora. Como é que pode isso? Por que não mata esse cara? Não manda logo ele para outro planeta. Não, peraí, é joio, o joio tem que viver com o trigo tem que aprender, o joio também tem que aprender, o barco é um só, não adianta. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que chama A Desgraça Real. Então, a palavra desgraça já é um negócio, né? Ai, meu Deus, negócio de desgraça, pelo amor de Deus, que é isso? Então, ele fala assim, que nós nos equivocamos quando nós vemos a desgraça real. Então, a gente tem visto muitas desgraças do ponto de vista do nosso julgamento. Mas os espíritos dizem assim, é o seguinte, Dulce, não falam para mim não, falam para o Evangelho, estou falando assim para a nossa meditação. A desgraça não é agora é a colheita de um ato que foi cometido. Ah, mas não é só isso. Não é só isso. Houve todo um momento e não foi fácil reunir as coisas comuns. E aí, então, a desgraça é o fato, não é a consequência. A consequência é a liberação da culpa. É, na verdade, a colheita que está sendo liberada. E pasme, por absoluto pedido vou usar o termo aqui só para ficar gravado, desgraçado. Então, nós que sofremos nessa terra, a gente não é alma boa não, a gente pode ser alma boa agora, mas a gente já fez muita coisinha, a gente já mandou, a gente já passou pela escravidão, já passou pelas cruzadas, já passou pelas guerras do judaísmo com os romanos, já passamos pelos romanos, já passamos, vê lá, eu levei a história. História não é só para a gente tirar nota não, né? Coisa boa é saber a história. Veja com o que você é afim, que você vai saber onde é que você andou, né? Por onde que você andou fazendo. E aí, de repente, alguma coisa que estava travando o nosso progresso, a nossa evolução, nossa, é tão gente boa, como é que pode ter acontecido isso com ele? Ele pediu, estava incomodando, era uma pedrinha lá na mente dele que estava travando o progresso, né? E aí, então, eles reencarnam e quitam aquilo, pronto, agora a estrada está livre, segue em frente. Porque Deus é amor, não é? João diz isso, Deus é amor. Então, a parábola do joio, quando a gente estiver agora na vida, né? Ele diz assim, o Filho do Homem envia seus anjos, e eles ajuntarão de seu reino tudo que for causa de escândalo e os que cometem injustiça. Escândalo também está lá no Evangelho. Diz que escândalo é tudo aquilo que é mal. Se é mal para mim, é mal para o outro. Né? Então, escândalo. Escândalo não é só um roubo, uma traição. Não, escândalo é o mal. E injustiça? Injustiça é o homem que não é ajustado à lei divina. É isso, não é a injustiça que... Ajustado à lei divina significa no tempo que foi criado até hoje. Não é a injustiça aqui, não, é essa aí que está aí nos livros, que essa aí está longe da injustiça, né? Tá subindo, está tentando chegar lá. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa meditar nas palavras do nosso Cristo, né? Do nosso Senhor. Restaura-me, lava-me nas águas do teu amor. Cura
as minhas feridas, renova a minha vida no rio do teu saber. Tua paz faz os nossos pensamentos, cura e ilumina as nossas sentimentos. Cura-me, Senhor. Tua luz habita em nossos corações, cura e ilumina as nossas emoções. Cura-me, Senhor.